Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os 3 dias mais importantes da história da Terra. Foram os dias da morte de Jesus até a sua ressurreição. Nesse vídeo eu quero passar por esses dias específicos, começando pela última ceia que Jesus comeu com seus discípulos na quinta-feira à noite, até o momento dele ser ressuscitado no domingo. Minha principal fonte de estudo para esse vídeo é um livro chamado A Vida do Messias, Yeshua. É um livro escrito por um doutor em teologia chamado Arnold Fruchtenbaum, que foi nascido judeu, se converteu ao cristianismo e escreve sobre a vida de Jesus numa perspectiva judaico-messiânica. Vamos lá. Tudo se iniciou numa quinta-feira após o pôr do sol, quando Jesus e seus discípulos se reuniram para comer a última ceia. Eu gosto dessa imagem que está aí, pois ela mostra uma última ceia um pouco mais fiel ao que possivelmente aconteceu com Jesus e seus discípulos naquele ano 33. Vemos ali, por exemplo, a carne do cordeiro, os pães, ervas amargas e um copinho com água com sal, além das 4 taças de vinho. Tudo isso eram elementos importantes que os judeus sempre celebravam na sua Páscoa. Então, quando Jesus pede a Pedro e João para prepararem a última ceia, possivelmente eles tiveram que preparar todos esses alimentos ali listados. Destaque especial para as 4 taças de vinho. Elas são chamadas a taça da bênção, a taça das pragas, a taça da salvação e a taça do louvor. As taças 1 e 3 são citadas no livro do Evangelho de Lucas. E possivelmente a taça número 3, a taça da salvação, que os judeus tomam para se lembrar da salvação enviada ao povo judeu no Egito, através do cordeiro, o sangue do cordeiro que foi passado sobre as portas. Essa taça foi ressignificada por Jesus, dizendo que esse era o seu sangue, não mais o sangue de um cordeiro, mas o sangue dele mesmo. Os judeus também, nessa festa da Páscoa, eles têm o costume de lavar as suas mãos. E Jesus com seus discípulos foi mais extremo, mais servo e lavou os pés dos seus discípulos. Alguns outros elementos da Páscoa judaica estão informados nos evangelhos, como por exemplo quando Jesus informa que o traidor seria aquele que comeria do mesmo prato que ele, se referindo provavelmente às ervas amargas em que todo judeu come na festa da Páscoa. Ou no momento em que ele molha o pão no recipiente e o entrega a Judas, possivelmente se referindo a esse recipiente contendo a pasta de chavosé, uma pasta que é de uma cor meio escura para lembrar dos tijolos que os escravos judeus tinham que preparar no Egito. Então vemos diversos elementos nessa quinta-feira à noite, essa refeição que foi uma mistura de alegria com peso e tristeza. Outro elemento também é o momento em que eles dão dinheiro aos pobres, né? E confundido pelos discípulos com o momento em que Judas foi embora da ceia. A ceia da Páscoa se encerra no momento em que eles cantam músicas, possivelmente os Salmos 113 a 118. Nos evangelhos conta-se que Jesus e seus discípulos cantaram uma música e depois saíram ao jardim do Getsemane. Chegando ao jardim do Getsemane, possivelmente na quinta-feira de noite, lá por 22 horas, depois de terem tomado a sua ceia, Jesus vai orar, deixa Pedro, Tiago e João um pouco mais à parte, e eles dormem, né, visto que haviam tomado 4 taças de vinho e que já era alta noite. Jesus agoniza na sua oração, ele chega a suar sangue, um fenômeno que a medicina hoje chama de hematidrose. Mas nesse momento Deus envia um anjo para cuidar dele, conforme relatado em Lucas. Quando Judas saiu no meio da ceia, ele possivelmente vai até a casa do sumo sacerdote e junto com o sumo sacerdote eles vão se encontrar com Pilatos. Pilatos envia soldados, autoriza o envio de soldados para prenderem Jesus. E assim, cerca de 500 soldados, junto com os soldados romanos, junto com a guarda do templo, soldados judeus, junto com membros do Sinédrio, o principal parlamento judeu, e com o servo do sumo sacerdote chamado Malco, com Judas e com uma multidão armada com paus e tochas, todos eles vão prender Jesus. Vemos que era realmente uma multidão. Eles chegam até Jesus e Jesus pergunta: quem vocês procuram? Eu sou. Quando ele diz eu sou, essa é a mesma palavra em que Deus se revela por nome para Moisés naquele momento da sarça ardente, Yahvé.
essa palavra foi tão forte que essa multidão que veio prender Jesus, todos caem ao chão. Ele se levanta e Jesus diz: eu sou aquele que vocês procuram, podem me prender. Judas beija Jesus. Pedro, num momento de possível martírio, vendo toda aquela multidão, e no momento, na ceia anterior, ele havia prometido que entregaria a sua vida por Jesus, saca sua espada e tenta iniciar uma guerra, uma batalha. Acaba só cortando a orelha de Malco, mas Jesus coloca a orelha de volta no lugar, cura o homem, e assim todos os discípulos fogem com medo e Jesus é levado preso. É relatado que Jesus sofre muito, mas o principal sofrimento dele foi saber que ele seria separado do Pai, que o Pai e o Filho não seriam uma unidade naquele momento. Jesus então é levado para ser julgado pelos judeus. E vemos que existia naquela época algumas regras para um julgamento judeu justo. Os fariseus faziam muitas leis, a tradição oral, de como eles interpretavam as leis de Moisés. E algumas leis de Moisés não eram claras quanto a como devia funcionar um julgamento justo. Por isso os fariseus fizeram uma lista de leis. Entre elas eu gostaria de ler algumas agora, para vermos como o julgamento de Jesus, os próprios judeus quebraram suas próprias regras. Um julgamento judeu diz que ninguém devia ser preso através do suborno, e Jesus foi preso através de Judas, que teve um suborno. Nenhum julgamento devia acontecer após o pôr do sol, e o julgamento de Jesus aconteceu de madrugada. Nenhum membro do Sinédrio, ou seja, os deputados, a elite, os que tomavam decisões políticas, não deviam participar da prisão, pois eles seriam os que julgariam o julgamento. Então eles não podiam participar da prisão para manter a sua neutralidade, mas no caso eles participaram da prisão de Jesus. O julgamento não devia acontecer antes dos sacrifícios matinais que aconteciam no templo todo dia às 9 da manhã. No caso de Jesus aconteceu. Não podiam haver julgamentos secretos, nesse caso eles foram escondidos até a casa de Anás para julgar Jesus. E o julgamento só poderia acontecer dentro dos muros do templo, no caso não aconteceu. A defesa tem sempre a primeira palavra, no caso aqui foi o ataque, foi o que teve a primeira palavra. Todo acusado deve ter alguém para defender, uma espécie de advogado, mas Jesus não tinha. E há sempre a necessidade de no mínimo 2 testemunhas da acusação, e nesse caso o texto diz que as testemunhas não conseguiam achar uma acusação em comum. E a própria palavra do acusado não serve, precisam ser de testemunhas. No caso, Jesus foi acusado por suas próprias palavras. O sumo sacerdote não pode rasgar suas vestes para manter sua neutralidade. No caso, ele rasgou. E um juiz não pode apresentar acusação. O sumo sacerdote apresentou. E por blasfêmia, sendo que a blasfêmia só poderia ser usada se o nome Yahvé fosse utilizado. Nesse caso não foi. Foi porque Jesus disse que ele era o Filho do Homem. E assim vai indo. Né? Precisaria, se qualquer acusação fosse unânime, isso provaria sua inocência, pois todos os juízes não podem ter a mesma opinião. No caso, o texto diz que todos estavam unânimes contra Jesus. E no final precisa esperar um mínimo de 3 dias até a pena de morte. No caso de Jesus, tudo aconteceu em um dia só. Aonde aconteceu o julgamento de Jesus? Primeiro levaram ele até a casa de Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote, que foi o pai do segundo sumo sacerdote após ele, e genro e avô dos próximos 6 sumos sacerdotes. Era um homem muito bem aceito pelo povo, muito respeitado, mas havia sido removido do seu cargo pelos romanos, por desavenças políticas. Vimos que o julgamento na casa de Anás foi realizado às pressas, visto que eles não tinham testemunhas que concordavam entre si, e assim nada é definido na sua casa. Saindo de lá, eles vão até a casa de Caifás. Caifás era o atual sumo sacerdote. E o Sinédrio, ou seja, todos esses parlamentares se reúnem na casa dele. O Sinédrio total tinha um total de 71 homens, visto que 24 eram da classe dos saduceus, 24 dos fariseus, 22 escribas e o sumo sacerdote. Eles precisavam de um mínimo de 23 homens para tomarem uma decisão jurídica de condenar alguém à morte. E desses 23, no mínimo 50% mais 2 tinham que votar a favor da condenação. No caso aqui, sabemos que todos votaram a favor, então possivelmente 2 membros do Sinédrio não estavam presentes, que a Bíblia afirma que eram amigos de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia. Como eles não conseguem achar testemunhas que digam a mesma coisa,
Caifás abre mão da sua neutralidade. Ele ordena Jesus a falar, ele rasga suas roupas. E assim todos concordam que Jesus é culpado. Lá por 3 da manhã o julgamento termina, a porta se abre e Pedro e Jesus cruzam olhares. Pedro traz Jesus pela 3ª vez. Para dar legalidade a esse julgamento totalmente ilegal, eles esperam até amanhã cedo do próximo dia e repetem as perguntas a Jesus, ouvindo Jesus se declarar o Filho de Deus, e assim eles o condenam por blasfêmia. Ao ouvir isso, Judas se enforca. E assim os líderes judeus perdem sua principal testemunha quando eles iriam se apresentar a Pilatos. Após o nascer do sol, eles vão até a casa do Pilatos e querem condenar Jesus à morte. Pilatos já estava esperando por eles. Pilatos havia autorizado na noite anterior que Jesus fosse preso. Os judeus têm dificuldade de apresentar alguma queixa perante as leis romanas e decidem pelo seguinte argumento: Jesus é contra a nação de Israel, ele é contra pagar impostos e ele se diz o rei. Pilatos aceita a 3ª acusação de que Jesus seria rei, mas rei é só César para os romanos. Mesmo assim, Pilatos não consegue achar uma acusação digna de morte e envia Jesus para a casa de Herodes. Herodes também não consegue ver nenhuma culpa. Herodes era o regente perante a Galileia e, visto que Jesus nasceu, era conhecido como Jesus da Galileia de Nazaré. Herodes envia Jesus de volta para Pilatos. E Pilatos tenta livrar Jesus de algumas formas. Ele tenta trocar Jesus por Barrabás. Os judeus não aceitam. Então ele manda açoitar Jesus, para dessa forma talvez acalmar a fúria deles. As chibatadas romanas eram muito piores que as dos judeus. Os judeus davam no máximo 39, segundo a lei de Moisés. Mas os romanos tinham um número infinito de chibatadas, e as chibatadas, os chicotes judeus eram muito piores. Eles eram uma mistura de couro e metal e vidro e ossos e pregos, tudo preso a um chicote. Quando isso acertava as costas do condenado, jorrava sangue por todo lado. Dizia que nem a família reconhecia a pessoa depois de algumas chibatadas, tal era o resultado. Jesus estava totalmente coberto de sangue. Mesmo assim, eles ainda colocam uma cruz de espinhos em Jesus e voltam a Pilatos. E o povo diz: se você não condenar Jesus, você não é amigo de Roma. Pilatos lava suas mãos, dizendo que a culpa não é dele, que a culpa é do povo. E o povo diz que a culpa cai sobre nossos filhos. Essa profecia se realizou quando os filhos dessa geração viram a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. Está decidido, Jesus vai ser crucificado mesmo. Ele segue até o Gólgota e perto das 9 horas da manhã ele é crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene ajuda Jesus. Possivelmente esse homem era um judeu que se converteu e mais tarde se mudou para Roma, visto que o filho dele é citado por Paulo. No caminho, mulheres choram, mas Jesus disse que elas deviam chorar por elas mesmas e não por ele. Jesus rejeita um anestésico, uma mistura de mirra e vinho. Ele vai sofrer por nós na cruz. Ele foi crucificado às 9 da manhã, no mesmo horário em que os sacerdotes ofereciam o sacrifício pascual no templo. Acima da cruz estava escrito INRI, das iniciais Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. 2 pregos foram colocados em suas mãos e um nos pés. Tiraram dele a sua roupa. Ele foi pregado totalmente nu. E ladrões foram colocados a seu lado, possivelmente os comparsas de Barrabás, aquele que foi liberto no lugar de Jesus. Todos zombaram de Jesus na cruz, a multidão, os sacerdotes, os soldados e os ladrões ao seu lado. Durante a cruz, Jesus disse 7 frases citadas nos evangelhos. Estão citadas nessa imagem. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Maria, esse é seu filho, e João, essa é sua mãe. A terra ficou escura ao meio-dia, e na escuridão Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? É a única vez em que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Depois ele diz: estou com sede, e perto de sua morte, está consumado. E Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Às 15 horas da sexta-feira, Jesus faleceu. A Bíblia conta que nesse momento houve um terremoto. A terra tremeu para anunciar que o Salvador tinha partido. Também mortos ressuscitaram.
naquele mesmo momento. E o véu do templo se rasgou. Era um véu enorme, de 18 metros de altura, 9 metros de largura e 10 metros de grossura. Um soldado romano reconhece a divindade de Jesus, diz: esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Os ossos dos outros crucificados ao seu lado são quebrados para eles morrerem mais rápido, mas os ossos de Jesus são poupados, visto que ele já tinha falecido. A única coisa que aconteceu foi que um soldado furou o corpo de Jesus e saiu água e sangue. Na carta de 1 João, ele escreve que isso é um significado que Jesus nos salvou. Depois, José de Arimateia pede o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos aceita e ele, junto com Nicodemos, ou seja, os dois membros do Sinédrio, preparam o corpo para o sepultamento e sepultam ele numa sepultura nova. Interessante notar que não foi a mãe de Jesus, nem os discípulos que estavam a seus pés que o sepultaram, mas 2 fariseus convertidos. Assim se encerra a sexta-feira e se inicia o sábado, visto que a contagem de dias no judaísmo sempre começa com o pôr do sol. O primeiro dia da sua morte tinha acabado. No sábado, a Bíblia relata em Lucas 23 que quando Jesus foi colocado no túmulo, as mulheres estavam vendo, no versículo 55, e elas viram onde era o lugar. Então elas voltaram para casa, prepararam suas especiarias e ungüentos e no sábado repousaram. Ou seja, o sábado foi um dia de descanso, inclusive esse sábado que era tão diferente do comum. Fica claro que ninguém estava esperando a ressurreição. A única coisa que a Bíblia conta sobre esse sábado é que o sumo sacerdote foi conversar com Pilatos e pediu para que se colocassem soldados na frente da entrada do túmulo para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. No domingo, ou seja, no sábado, a partir do sábado após o pôr do sol, começa o domingo para os judeus e o segundo dia acabou. Então, nessa noite, antes do nascer do sol de domingo, as mulheres, já com suas especiarias preparadas e com os ungüentos que elas compraram, elas vão de novo para o lugar do túmulo para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Mas havia acontecido mais um terremoto nesse momento e elas veem um anjo lá que diz que elas não devem ter medo, pois ele não está mais morto, Jesus ressuscitou. Maria Madalena vai correndo para contar isso para para Pedro e João, enquanto que a Bíblia conta que outras mulheres estavam lá e elas vão contar isso também para os outros discípulos de Jesus. Pedro e João vão rápido correndo até o túmulo e veem a mesma cena, tudo vazio, mas eles não veem os anjos. João crê na ressurreição de imediato, mas Pedro ainda não. Maria Madalena volta uma segunda vez para o túmulo e ela vê, dessa vez, os anjos. E, inclusive, ela vê Jesus. Primeiro ela acha que ele é um jardineiro, mas depois ela reconhece que era Jesus quando ele conversa com ela. E nesse momento também sabemos que os guardas que estavam guardando a entrada do túmulo viram os anjos, ficaram com medo e foram contar tudo para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote e os membros do Sinédrio decidem subornar esses soldados para que eles contem uma mentira. Mais uma vez, eles partem para o suborno como sua rota de fuga. E a história da ressurreição termina no domingo, no final da tarde, quando 2 discípulos de Jesus, Cleopas e um outro discípulo, que não sabemos o nome, estavam ao caminho de Emaús. Interessante que a esposa de Cleopas é citada por nome como uma das mulheres que estava na crucificação vendo Jesus na cruz. Esses 2 discípulos estão a caminho de Emaús quando reencontram Jesus ressurreto. E eles voltam para Jerusalém para contar aos outros apóstolos. E assim termina o domingo da ressurreição. Esses são os 3 dias que mudaram o mundo. Se esse vídeo te ajudou, lembra de curtir ele para que ele alcance mais pessoas, ou deixe um comentário, ou mesmo compartilhe com outras pessoas que também precisam ver essa mensagem. Muito obrigado por seu tempo, Deus te abençoe e até uma próxima.